Olha só, eu queria começar, Ingrid, nosso papo com ainda um pouco com essa história aí das fake news bolsonaristas, né? Que a gente acha que elas são orgânicas. Eu acho que a gente da esquerda fica sempre dizendo assim: ah, mas as deles são orgânicas, os vídeos deles são orgânicos e os nossos não são, né? O que sai pelo governo é do canal Gov, é da EBC, e os dos bolsonaristas não, é tudo orgânico, né? E aí saiu uma notícia hoje falando exatamente o contrário, gente, que esse movimento aí contra o Pix, com falsas notícias envolvendo o Pix, né, que pautaram a imprensa a semana toda, que pautaram o mercado, que causaram prejuízo. Aliás, até o Haddad desmentiu que tenha havido queda no Pix. Eu achei estranha realmente essa notícia, né, de que houve queda no uso do Pix. O Haddad desmentiu, né? Todo mundo saiu na imprensa corporativa e todo mundo acabou indo na onda. Mas olha isso aqui, ó. Vídeo de Nicolas, coloca aí, Gui, matéria que saiu. Vídeo de Nicolas fez parte de ação coordenada de marqueteiro de Bolsonaro sobre Pix, atuação de Duda Lima, reedita embate de 2022 contra Sidônio Palmeira, agora na SECOM. Né? Então, o que diz a matéria? Diz que o Duda Lima, figura conhecida no bolsonarismo e que atuou lá na campanha do Ricardo Nunes esse ano, entrou em campo para coordenar a frente de atuação da oposição contra o governo. Após conversa com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, o deputado Nicolas Ferreira foi escalado para fazer críticas às novas regras da Receita Federal sobre o monitoramento de transações financeiras, incluindo o PIX. Duda Lima não teve participação no roteiro do vídeo, com mais de 100 milhões de visualizações feito pelo parlamentar, mas ajudou na estratégia sobre como explorar o tema. A bola de neve que virou repercussão negativa da medida motivou Lula a chamar ministros e revogar a normativa e tal, né? Agora, Duda Lima trava uma disputa particular com Sidônio Palmeira, que o derrotou em 2022 na última campanha presidencial. Nos últimos dias, Lima conversou com integrantes do PL sobre a forte rejeição popular ao tema. Segundo aliados, Nicolas foi escolhido para liderar o embate por ter um grande número de seguidores nas redes sociais e ser diretamente atrelado a Bolsonaro. Duda segue sem contrato com o partido e sem compromisso de conduzir uma campanha presidencial, mas está atuando como consultor, né? Então, Ingrid, pelo visto, a esquerda ainda tem uma certa ingenuidade de achar que tudo isso que a extrema-direita consegue nas redes é orgânico, né? Tem uma articulação por trás, inclusive uma articulação internacional por trás, você não acha? Uhum. Não, eu acho, eu tenho certeza. Eu acho que é uma construção de linguagem, né? A gente tem aqui no Brasil uma questão específica essa frente evangélica que é muito forte. A gente batismo evangélico de uma parte dos evangélicos, desse grupo de neopentecostais, junto a um marketing digital muito forte, né? Tem muito dinheiro, tem muita estratégia colocada aí, né? E a gente sabe que isso já desde a eleição do Bolsonaro em 2018 teve marqueteiro estadunidense, ou seja, a gente tem realmente uma articulação muito forte aí internacional, como você falou. Agora, eu acho que a esquerda, eu não sei se é uma ingenuidade, mas eu acho que é preciso a gente pensar nessa questão da linguagem como algo que seja central na disputa política, na ideia do que a gente está fazendo, do que o governo próprio está fazendo, né? Eu acho que foi uma série de erros aí. Primeiro, uma política que talvez não fosse o momento de fazer, não vou entrar nesse mérito, mas aí depois faz um recuo, e aí o que a gente vê nas redes se não fez porque tinha que recuar, se recuou é porque algo tinha. Ou seja, não sabe se comunicar. Esse governo, não só o governo, como eu acho que a esquerda, de modo geral, não sabe se comunicar.
eu acho que a gente não leva isso à importância que de fato tem. O Lacan dizia que o inconsciente é estruturado como linguagem, né? E tem um Zizek, que é um psicanalista também de esquerda e tal, e ele fala que o inconsciente é para nós, assim como o cavalo de Troia foi para os troianos, ou seja, se recebe como um presente e depois pode se tornar um grande problema, no sentido de que ela coloniza, no sentido de que ela normatiza, no sentido de que ela diz como que uma sociedade vai se construir a partir da linguagem, a partir do que se diz, a partir dessa comunicação. E eu acho que a gente não leva isso, a gente não consegue entender como fazer de tal forma, como a extrema-direita tem feito, para se comunicar com as pessoas de uma maneira mais assertiva, de uma maneira que essa comunicação chegue até lá. Eu acho que o Bolsonaro, ele fazia essa coisa quando ele ia para o antigo Twitter, ficava lá tweetando, né, como se fosse assim... Ele se colocava, inclusive, como um presidente antissistema, e sei lá o que isso significa para um presidente que é justamente tão aliado, né, com os interesses econômicos, sobretudo americanos. Ou seja, mas ele colocava isso. Isso era o suficiente para que essas pessoas que se sintonizam com determinadas falas deles, elas simplesmente sejam mais suscetíveis, inclusive às fake news. Essa fake news do Pix, ela está muito relacionada ao que a gente chama, até na comunicação, de viés de confirmação. Né? Você vai mais ou menos para o lado daquilo que você já tem a partir das suas crenças, daquilo que você, de fato, defende, ou de que você fantasia, né? Enfim. Então, se aquele meu líder está dizendo isso, eu vou na linha dele. Não me interessa procurar notícia, não me interessa saber se é verdade ou se é mentira. Para mim, é simplesmente uma verdade, porque está no meu grupo de WhatsApp, porque foi falado por alguém que é uma referência de tal forma para mim, que isso já é o suficiente. Mas cadê que a esquerda tem uma estratégia? Claro, vocês aqui, eu estou com 2 grandes jornalistas e 2 pessoas que pensam, né, a comunicação de uma maneira estratégica. Eu acho que a gente começar a pensar também de sair um pouco, como você falou lá no início, Sinara, a gente tem, de fato, uma comunicação que eu acho que é muito institucional, né? Ela é muito ainda distante desse grande público, distante do povão. Como fazer para chegar até essas pessoas? Eu acho que, por exemplo, a fala do Haddad, agora mais recente que vocês mostraram, né, que ele vai mais incisivo ali em cima do Nicolas, eu acho que é isso aí. Eu acho que esse tipo de fala está perfeito. Eu acho que tem que ter uma grande cruzada mesmo contra as fake news, porque as fake news elas têm um impacto direto econômico, político, né, no próprio processo, nas estruturas democráticas. Então, assim, não é pouca coisa. E acho que, ao invés do governo estar preocupado ali em recuar, o governo tinha que ir para cima para dizer o seguinte: não tem nada a ver, já explicamos essa parte, agora nós vamos para cima de quem construiu essa falácia, porque isso tem crimes envolvidos, porque tem falsidade ideológica, né? Você tem uma série de crimes ali envolvidos em quem fez, por exemplo, o vídeo com a inteligência artificial do Haddad. Isso é extremamente preocupante. Você pegar e construir um vídeo de inteligência artificial de um ministro de um país tão importante, você simplesmente coloca isso nas redes e depois a gente faz o quê? Esquece? Né? A gente só critica? Ou a gente vai fazer uma grande cruzada contra essas pessoas que constroem esse tipo de fake news? A gente vai fazer uma ligação até chegar nesses grandes nomes, até chegar nessas milícias digitais, para que, de fato, elas sejam punidas. A gente está tendo aí uma postura que eu acho muito importante em relação ao 8 de janeiro, essa coisa da anistia não, né? Os movimentos e as pessoas em geral mais sintonizadas com o campo progressista, elas têm falado isso, elas têm usado isso como, enfim, elas colocam a hashtag na internet, ou seja, elas têm colocado isso como uma bandeira, e eu acho que tem que ter uma bandeira também para os crimes digitais. Né? A gente tem que retomar essa discussão das fake news como algo central, porque isso é exatamente central para definir o que vai acontecer nas eleições daqui a 2 anos. Se a gente não entender que a nossa crise não é uma crise só política, mas é uma crise de linguagem, portanto, uma crise de comunicação, acho que fica muito difícil esse disputar lá daqui a 2 anos é uma chance, enfim, de perder de fato as eleições. A gente tem que tomar isso como algo muito sério, muito central. Não adianta que o Lula faça grandes políticas, a gente sabe as dificuldades que tem no Congresso. Juliano estava falando aqui dessa questão da isenção, né? E tudo isso é ótimo, é muito bom. Mas como é que a gente faz isso? Não consegue avançar no Congresso?
né? O Lula não vai usa as comunicações para dizer que isso não consegue passar no Congresso, ou seja, não consegue se aprovar grandes políticas porque não consegue, porque não tem um campo de apoio entre os deputados e senadores, e simplesmente a gente vai deixando e vai tentando outro lugar, vai tentando outro campo, ou seja, a gente não comunica isso para as pessoas, a gente não comunica que eles são os verdadeiros responsáveis para que essas políticas não cheguem até essas pessoas. E é isso que a gente precisa tratar aqui. Não adianta fazer grandes políticas, primeiro porque a gente não está nem conseguindo passar elas, mas mesmo que passe, né, a gente não consegue nem sequer fazer com que as pessoas entendam que essas políticas foram criadas por um governo que tem uma determinada forma de pensar, uma determinada ideologia, enfim, um determinado público-alvo ali que ele protege, né, que são os mais pobres, que, enfim, são as pessoas mais atingidas pela desigualdade. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa tomar essa crise da linguagem, essa crise da comunicação, como o nosso grande problema central a ser debatido nas esquerdas e ter uma tentativa de uma linha mais uníssona, né? E eu acho que o Juliano falou uma coisa importante: o governo tem que estar mais sintonizado com o campo de comunicação da esquerda, para que essas coisas cheguem, porque a extrema-direita consegue fazer isso como milícia mesmo, né? Eles vão passando isso para os grupos de WhatsApp, para os grupos de Telegram, ou seja, essa comunicação vai chegando. Eu não recebi nada sobre essa questão do Pix nos grupos do qual eu faço parte do WhatsApp. Então tem algum erro aí, né? Teria que ter aí um discurso para que se chegue nas pessoas, para que esses grupos repassem para outras pessoas, para que a gente tenha elementos para debater com outras pessoas. Eu acho que demorou muito e eu acho que a gente vai perdendo o bonde da história se a gente não tornar isso algo estratégico de ser discutido.